Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Está em nosso estúdio para o nosso bate-papo das 8 horas, vice-prefeito do município de Teutônia, Evandro Biondo. Biondo, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia à Rádio Tirol, bom dia aos ouvintes, e bom dia especial à população teutoniense, que a gente pode trocar uma ideia através desse ótimo veículo de comunicação. Exatamente, e trazendo boas notícias, né, Biondo? Temos aí o município de Teutônia, mais uma vez, sendo reconhecido pelo o título da matéria que saiu e foi divulgado amplamente. A Teutônia está entre os 35 cidades mais igualitárias do Brasil, ou seja, todo o trabalho social, todo o trabalho de base sendo praticado em Teutônia, culminando nessa, no posicionamento, no ranking, estamos em 19º lugar, né? Ou seja, muito bem posicionados. O que é esse índice igualitário no Brasil que Teutônia está aí na 19ª colocação, Evandro? Então, Marcos, é importante colocar, já foi divulgado pelos meios de comunicação, a gente só vai ressaltar aqui, segundo um estudo aí, e foi publicado pela revista Exame, foram avaliados vários quesitos dentro dos municípios, enfim, são feitos vários estudos em cima para saber qual é que é o posicionamento. Então, Teutônia está classificada no 19º lugar nesta avaliação, figura ainda com o 27º lugar o município de Arroio do Meio, nosso co-irmão aqui do Vale do Taquari, como cidade igualitária. E, se não me engano, é importante ressaltar aqui próximo o município de Vale Real, né? Aqui é o município que está em 2º lugar, né? E também, se não me falha a memória, Santa Catarina, município de Pomerode, como primeiro lugar em cidade igualitária. Para nós é motivo de orgulho, Marcos, até porque assim, nós somos um instrumento, na verdade, prefeito, vice-secretários, quem está no grupo de gestão da administração vem e divulga, mas é importante ressaltar que a gente quer compartilhar com a população, na verdade, isso aí. Porque não é só o trabalho da administração, bem pelo contrário, na verdade se dá importância pelo excelente trabalho que a população faz também, que as nossas empresas fazem, que a comunidade faz, que as nossas cooperativas fazem, na verdade tudo um circuito integrado. Não adianta de nada a gente propor políticas públicas se a gente não consegue desenvolvê-las. Então, assim, como o pessoal chegou a essa lista aí, na verdade são índices que foram feitos de estudo em cima do índice de exclusão social e que avalia a questão de pobreza, emprego, questão de desigualdade, de alfabetização da população, nível de escolaridade, a questão de como se tem políticas públicas para os jovens, né, na juventude, índices voltados à violência. Então, assim, eles têm um quadro de avaliação e o nosso município foi o melhor colocado aí. Dentro desses quadros, Evandro, qual dá para destacar, você como representante da administração pública? Temos aí, tu citaste, pobreza, emprego, desigualdade. Pelo índice, os mais relevantes são justamente a juventude, desigualdade, emprego e pobreza. Mas qual você gostaria de destacar como você sendo parte dessa administração pública? Então, Marcos, eu ia complementar com isso. Vem bem de encontro, assim, foi, na verdade, assim, a gente foi pego de surpresa, até nem sabia que estava sendo feito isso, assim como outros títulos que Teutônia ganhou, e é importante compartilhar com todo o povo, que foi, na verdade, ganhamos o município destaque em gestão pública pela Assembleia Legislativa. Então Teutônia foi através do projeto Cidade do Trânsito. Nós somos terceiro município do Rio Grande do Sul que mais investe na compra de livros, município de destaque em transparência, com transporte escolar, então vários índices, e era isso que eu gostaria de colocar. Este título vem bem de encontro, esse mérito que recebemos desculpa, vem bem de encontro ao nosso planejamento e projeto de governo. E quando se fala assim, nós estamos trabalhando nesse sentido. O grande segredo, acho que não está na ponta, não é nos extremos, Marco. É o equilíbrio. Então, o igualitário é meio que sinônimo de equilíbrio. Nós tentamos investir nos mais diversos setores de uma forma equilibrada. Você sabe que existem prioridades, educação, saúde e segurança, que é o almejo da população. Mas nós, além disso, além de fazermos os investimentos que são necessários, que estão dentro da lei, trabalhamos em cima disso, mas não deixamos de lado outros setores. Então, respondendo à tua questão, Teutônia trabalha na questão através da Secretaria de Indústria e Comércio, na questão de emprego e renda. Tanto é que mais a isso nós agregamos, está sendo
além disso, além de visualizarmos e termos boas, e aqui eu quero agradecer aos nossos empresários, estamos fazendo um roteiro de visita às empresas, que são as empresas, além de serviço autônomo, empresas que empregam a população e além disso geram retorno para o município, porque se não tivéssemos, nós não teríamos o município de Teutônia no patamar que ele está. Além disso, a questão de pobreza, que é o índice avaliado, temos uma Secretaria de Assistência Social, Habitação e Assistência Social, que focaliza, tanto é que fez projetos, e às vezes a gente costuma, e você sabe, você que acompanha a Câmara de Vereadores, e eu quero destacar o trabalho dos vereadores também, que são uma ponta, aliás, os vereadores são, dentro do sistema político, na minha avaliação, os mais importantes, porque são eles que estão de frente com a população, e a gente tem a oportunidade de acompanhar. Nós esquecemos muitas vezes muitas conquistas e muitas coisas boas que nós temos no Teutônia. Para você ter uma ideia, é importante colocar isso, o projeto que foi desenvolvido no bairro Canabaro foi o maior projeto em termos financeiros, as casas populares habitacional da história do município de Teutônia. Bom, algumas pessoas são beneficiadas com isso, né? Outras que têm, que bom que têm a condição de ter a sua moradia, algumas pagam aluguel, outras já têm a sua moradia, mas alguns não têm condições disso. Então, se trabalhou através da Secretaria de Habitação e Assistência Social, isso aí, e se trabalha focalizando e vendo as pessoas que têm mais necessidade. Então, o pessoal está lá vendo isso. Isso se trabalha nos índices de desigualdade, a questão da alfabetização. Então, no nosso município, todo um investimento em infraestrutura nas escolas, em formação, em capacitação. Tanto hoje nós estamos fazendo o plano de educação do município de Teutônia também está sendo estruturado, a questão de escolaridade, enfim, Secretaria da Juventude muito atuante no município de Teutônia. E você pode ver que eu não estou citando o nome dos secretários, até porque não é para não fazer referência, não teria problema nenhum, mas porque também isso a gente focaliza que o trabalho é conjunto de todos, não é o prefeito, não é o vice, não são os secretários, enfim, é um trabalho conjunto da administração municipal. Então tudo isso a gente conseguiu, assim, consegue focalizar. E nós sempre colocamos, Marcos, assim, que e até nos encontros comunitários, que talvez é o assunto que você vai puxar mais adiante, que nós não somos uma ilha isolada e também nós não somos um município que não tem as suas questões para ajustar. Claro. Temos ajustes a serem feitos, temos questões a resolver, mas estamos buscando e tentando resolvê-los, né, da melhor forma possível. Perfeitamente. Esses índices, só para corrigir a informação que eu estava trazendo antes, esses índices que eu falei 17% são os índices que são considerados para essa pesquisa. E cada índice desse, a pobreza, tem o peso de 17% dentro da pesquisa, assim como o emprego, enfim, e os números estão disponíveis. E números, como disse o vice-prefeito de Teutônia, Evandro Biondo, esse número que sinaliza esse equilíbrio. Essa proximidade das comunidades com as comunidades também, acredito eu, que faça parte desse desenvolvimento e dessa forma de tornar a administração pública ainda mais transparente, né, Biondo? Os encontros comunitários começaram esse ano, semana passada foi o primeiro no bairro Teutônia, com Vila Cuba e Vila Linha Franca, perfeito. Como foi esse encontro, a busca de se aproximar justamente dessas comunidades, quais serão os outros, esse roteiro, é apenas um roteiro que está começando, né, Biondo? Certo, são assim, nós temos essa questão toda de encontros comunitários, até porque achamos importante, fazendo um gancho naquilo que eu te falei há pouco, muitas coisas boas que estão sendo feitas no município de Teutônia, que nós temos e é importante também divulgarmos isso, e muitas das pessoas, e assim, a gente sabe, tem dados, que muitas pessoas, inclusive pessoas próximas da administração, não sabem de várias coisas que estão sendo desenvolvidas no município. Bom, nós fizemos divulgação através de rádio jornal, enfim, através de revistas que são feitas, mas nós vimos através de dados, como te falei, que só isso não seria importante para colocar. Mas assim, o grande foco não foi dizer, não fazer, e eu coloquei esse termo, talvez não seja o termo mais apropriado, assim, de fazer a politicagem. Mas na verdade é importante que a população saiba tudo que está sendo feito no município de Teutônia, que nós temos questões a resolver, mas que nós temos muitas coisas boas. Então, assim, nós estamos indo às comunidades, o bairro Teutônia foi o primeiro, agora temos uma sequência o bairro Alesgu, depois o bairro Languiru. São 14 encontros comunitários que serão feitos, estão sendo agendados. Na parte da noite, a partir de 18h30, todos serão, para apresentar quais são as ações que nós estamos desenvolvendo e principalmente aproximar a população e ouvir a comunidade. Então tem um mecanismo lá que as pessoas vêm,
veem o que está sendo feito, aonde estão sendo aplicados os recursos que cada cidadão está contribuindo através dos seus impostos, e tem a oportunidade de colocar a sua sugestão, de se manifestar. Então os secretários estão lá, tem a oportunidade de conversar frente a frente. Às vezes existem momentos, e a gente sabe todo um trabalho que tem, as pessoas vão, uma e outra vez não conseguem conversar com um outro secretário, enfim. E ali no encontro comunitário é o momento para se fazer isso. Só uma curiosidade, Evandro, desculpa te interromper, mas como é realizada essa oportunidade para as pessoas? Porque muitas vezes a gente tem, Brasil afora, a gente vê, as pessoas querem se manifestar, quando surge uma ferramenta de manifestação, às vezes as pessoas acabam se escondendo atrás de outro horizonte. Mas de qualquer forma, como se dá a participação das pessoas? É pelo contato com o secretariado que está lá presente, com o executivo? Como as pessoas, qual a ferramenta que é utilizada para que as pessoas possam de fato se manifestar? Ok. Agora foram retomados então os encontros comunitários. Existiam uns encontros comunitários na gestão passada, onde é que ia o dia inteiro na comunidade. Então se fez um remodelamento e, bom, te explicar a dinâmica. A gente chega lá, faz a abertura, né, apresenta as ações, tem um grupo que apresenta as ações, a gente faz... Nós fizemos a nossa explanação e aí se dá a oportunidade para as pessoas se manifestarem, mas na verdade se deixa dito o seguinte, que não se vai lá para, vou repetir, para queimar um ou outro, ou ex-gestores, enfim, até porque é importante ressaltar isso. Claro. Sempre se deixa claro que todos os que fizeram a história, e hoje em dia não tem mais espaço para dizer que o adversário político é inimigo. Isso não existe mais. Quem está num cargo de gestão tem que saber que o importante é a força conjunta, porque se nós não se unirmos, e eu nem vou abrir muito o leque para dizer o seguinte, que a gente sabe como está toda a situação política aí em outras esferas, então nós temos que nos unir para tentar fazer o melhor para nós e para a nossa região. Então, assim, as pessoas têm a oportunidade de se manifestar ali, e quando se fala isso, não para trazerem coisas pontuais, eu quero, não, são coisas amplas para a maioria das pessoas. Bom, tem a discussão em relação, vou dar um exemplo, a uma rua, olha, nós estamos aqui com um grupo, achamos interessante fazer o recapeamento, ou pavimentação, ou melhorias lá em determinado lugar. Ok, tem um mecanismo lá que as pessoas podem inscrever lá e a gente coleta, está sendo avaliado de cada encontro comunitário quais são, ali dentro também o que o pessoal acha importante, né, ser feito no bairro, e a partir disso, em cima de um planejamento, a gente vai, na medida do possível, tentar suprir essas dificuldades. Então, isso é importante. Foi muito bom o primeiro encontro no bairro Teutônia. A gente sabe todas as questões que foram feitas nesses últimos tempos lá, e questões que ainda a comunidade teve a oportunidade de se manifestar. Então, assim, o encontro comunitário, dentro da lei de transparência também, é importante. São poucos, são raros, mas a gente vê um outro município, são poucos que fazem isso, que vão até de frente à população e que dizem, olha, nós estamos aqui, estamos apresentando o que estamos fazendo e estamos abertos para ouvir vocês. Isso é fazer gestão pública, isso é administrar também. E a gente coloca lá, voltando a essa questão de antes, Marcos, de que o grande segredo, não existe milagre na gestão pública. Se tem um planejamento, se tem plano plurianual, que é aprovado através da Câmara de Vereadores, pelo mecanismo legal, existe o orçamento anual que é colocado, que é amplamente divulgado, existem as secretarias e as rubricas onde é que são colocados os recursos, e é o que se tem, isso está dentro de um planejamento. Se a gente tira de um lado para botar no outro, vai faltar dinheiro. Então, assim, não existe milagre, existe gestão. Né? Isso é importante, né, Biondo? Quantas pessoas, e nessas pessoas inclui-se nós jornalistas, nós radialistas, às vezes não conhecemos da máquina pública e tecemos às vezes comentários, e muitas coisas acontecem também na população. Não conhece esses trâmites. Eu acho que isso é de fundamental importância, para que as pessoas saibam pelo que elas estão reclamando ou elogiando, pelo que elas estão reivindicando ou parabenizando a administração, que elas conheçam esse trâmite, e eu acho de fundamental importância. Vice-prefeito de Teutônia, Evandro Biondo, está conosco aqui no primeiro Jornal para Colégio Teutônia. Educação para a vida toda, conhecimento, experiências e profissão. Colégio Teutônia, você como razão de tudo, 3762-4040, 8 horas mais 20 minutos. Prefeito, já encaminhando ao final da nossa entrevista, até porque ainda temos vários outros assuntos, só gostaria de retomar um assunto que eu achei de fundamental importância ontem, que o senhor esteve presente no Hospital Ouro Branco,
e nós já falamos e repercutimos isso ontem, aqueles números que foram apresentados, números muito complicados. E daí, quando o André Lagman chamou a atenção de vereadores e prefeitos do município de Teutônia e outros municípios que ali estavam. Ele disse em outras palavras, ó, fiquem atentos porque pode estourar no de vocês. E de fato, quando se fala em segurança, desculpa o termo, né, prefeito? Mas quando se fala em saúde, o primeiro lugar que a população bate a porta é nos vereadores e acaba sendo do prefeito. Aqueles números que foram apresentados ontem, que impacto eles têm aqui para o nosso município? Poderemos aí ter cerca de 2.100 atendimentos no PA a menos, 300 exames a menos, 30 cirurgias a menos, se o executivo estadual, ao qual o senhor é do mesmo partido, não tomar as providências. Que impacto tem esses números que foram apresentados ontem para a administração municipal? Bom, Marcos, são preocupantes sim, e você teve a oportunidade, toda a imprensa, inclusive regional, teve a oportunidade de participar. E assim, você colocou algumas coisas, assim, eu vou tentar ser sucinto, mas esse é uma temática que a gente poderia ficar discutindo por um tempo muito grande. Na verdade, todo mundo sabe, e eu sou uma das pessoas, e você falou do apoio em relação ao governador do estado. E eu sou uma das pessoas, e nós temos um grupo internamente que acha que assim, foram apresentadas as contas, todo mundo sabe, chegou o momento de acharmos soluções. E tive a oportunidade de dizer para o André ontem, pós-reunião lá, e é isso tudo que nós falamos ontem, então eu só vou retomar o final do que eu falei antes. Ótimo. No outro bloco. Não existe milagre, existe a gestão. E a gente sabe, independente da questão partidária, você falou isso, e quem está dentro da política sabe que para você se colocar à disposição você tem que pertencer a um partido, mas na verdade, eu estou expondo uma questão aqui de público, se você for falar nesse momento em questão partidária, e a gente sabe que existem em todos os segmentos da sociedade, e não é papo assim batido, em todos os segmentos existe a coisa boa e a coisa ruim. Dentro dos partidos não é diferente, dentro da política não é diferente, enfim, em todos os segmentos. Mas voltando à pergunta que você falou, que o tempo está curto. Nós do município não podemos novamente pagar essa conta. O grande problema está, e ontem eu falei isso para uma colega sua de outro local, eu sonho com um dia ter manifestações na rua, na Avenida Central lá de São Paulo, no Rio Grande do Sul, em todos os lugares, uma manifestação de 1 milhão ou 2 milhões de pessoas pedindo para que se mude o Pacto Federativo. E essa é uma das questões assim que poucas pessoas sabem, e assim, também não vou culpar a população, todo mundo está fazendo sua parte, mas nós temos que urgentemente, através dos nossos representantes, eu estou fazendo a minha parte, existem outros líderes que estão fazendo, cobrando os seus representantes lá de outra esfera, para mudar o que é o Pacto Federativo. Não pode mais, Marcos, assim, nós podemos resolver a situação agora, que é uma coisa pontual, imediata, quem está esperando a cirurgia ali, de novo o município cobre, cobrimos, mas o rombo está aí e não vai se mudar a situação como está se nós não mudarmos o sistema. Pode ser uma coisa utópica, bom, que seja, mas nós temos que mudar. O que é o Pacto Federativo? Só para as pessoas entenderem, para tentar ser assim, o mais simples possível. De R$100 arrecadados de impostos, R$63 aproximadamente vão para o governo federal. 27 aproximadamente ficam no governo estadual. E somente de 12 a 13 reais ficam no município onde as coisas acontecem. Então, assim, nós temos que achar... É complicado, mas nós temos que achar uma forma de mudarmos essa sistemática de transferência de recursos. O dinheiro vai demais, ele sai daqui, quando a gente vai aqui na farmácia, quando a gente vai no mercado, quando a gente compra uma coisa, lá em cima da nota está embutido o percentual de imposto, quando a gente paga IPTA, IPTU, IPVA... Quando a gente paga um imposto de renda, o dinheiro viaja para muitos lugares. E no local onde é que acontece, mesmo onde é que a pessoa bate na porta, não é só na Câmara de Vereadores, lá na porta da Secretaria da Saúde, ou no gabinete do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, você muitas vezes está de mão atadas. Então, assim, é muito amplo para dar uma resposta? Mas assim, nós não podemos mais, nós temos que mudar a sistemática. Evandro, mas como vai ser feito isso? Olha, nós temos que achar soluções. Nós, agora, de imediato, qual é a solução imediata? Não, nós temos que ir ver pro hospital aqui, mas assim, não é o caso de ontem apresentado pelo André, foram em todo o Rio Grande do Sul. Os dados são alarmantes porque ele apresentou de todas as entidades filantrópicas. Então, assim, não é só no município de Teutônia que tem essas 2.100 atendimentos, é no município de Charqueadas, de Arvorezinha, de Porto Alegre, de Caxias do Sul, enfim, em todos os lugares. São pessoas também que moram ali nos seus municípios. Então, essa sistemática.
E aí, assim, uma coisa importante que foi colocada ali se não existe dinheiro para pagamento disso aí, coisa, e a questão da dívida da União é outra coisa que eu gostaria de colocar para você. E assim, tem que ser de uma hora para outra resolvida, e não estou repassando a problemática, mas tem que ser. Eu vou te fazer uma analogia, Marcos. E assim, muitos não querem expor isso. É a mesma coisa se você tiver um filho, e você dá o leite para o seu filho quando ele é pequeno, você dá alimentação, paga vestuário, paga a escola, e quando seu filho atingir 18 anos, assim, meu filho, agora eu vou fazer as contas, e você vai me pagar tudo isso com juro. Por que eu falei isso? É a mesma coisa da unidade federativa. O Rio Grande do Sul está com uma dívida, pagando uma dívida. Nós fizemos parte desse país, então tem que ser, e isto também tem que ser revisto, é a dívida pública. Ah, mas por que o Evandro está falando tudo isso? Pacto federativo, essas coisas. É que o Estado do Rio Grande do Sul, há tempo, e aí eu faço o fechamento em relação à questão partidária, há tempo os números que são apresentados, eles vêm sendo colocados e vêm sendo feito dívida em cima de dívida. Chega o momento, vamos passar para um cidadão comum, que ele tem o carnê na loja, que ele deve o veículo, que ele não consegue mais pagar, que ele tem que comprar roupa, que ele vai entrar em colapso. O que ele vai fazer? Alguma coisa ele vai ter que fazer, uma saída dramática. Então, assim, está estourando agora na saúde, logo mais adiante, em outros segmentos, estão acenando aí em fechar instituições, estruturas aí que são importantíssimas dentro da sociedade. Então, alguma solução nós temos que achar. Porque quem conhece mais a fundo sabe que nós temos pontos nevrálgicos que nós temos que mexer no país. Esse é um deles. Então, assim, se tiver força popular, se nós conseguirmos mexer, alguém tem que puxar a frente nisso, porque é uma coisa que passa desapercebida. Sim. Mas os recursos, anos após anos, estão indo de uma forma, o maior bolo para lá. Sendo sucinto, então, nessa parte do hospital. Independente da questão partidária, não existe isso. A prioridade é o atendimento à população. Então, assim, se tiver que cobrar, e a gente já fez isso, tivemos audiência no governo do estado lá com o Giovanni Feltz, com o Márcio Biolk, que são os nossos representantes diretos, então, do nosso partido, com os próprios outros deputados, para ver como vai se fazer. O governo do estado está tentando achar soluções, e isso tem que ser feito. O que nós não podemos é ficar... nós temos caravana transparência e tal, o pessoal todo já está sabendo assim que o estado, até isso às vezes é meio deprimente para nós como gaúchos, né? E nós ainda... então nós temos que achar soluções, isso que é importante. Eu conversei com o André ontem. O que não pode, novamente, é o município pagar a conta, assim como outros municípios. Não estou falando só do município de Teutônia. Então, assim, nós estamos vendo... Porque a gente que acompanha a Câmara de Vereadores, a gente vê, tem vereadores aqui que toda vez que utilizam o espaço da tribuna falam em saúde, né? Falam e com propriedade. Então, onde... A testa de ferro justamente são dos vereadores, do executivo e do secretariado, especialmente. Eu sei que o tempo está estourando, mas é importante colocar que o município de Teutônia, ele faz a sua parte. Claro, o município de Teutônia está dando o atendimento, então assim, as pessoas muitas vezes assim, eles não querem saber de que esfera é, porque elas vivem no município. Isso só fundamenta a minha tese da questão do repasse dos recursos para o município. Então, para você ter uma ideia, a gente pode, num outro programa, explorar mais, e a gente passa isso para a população nos encontros comunitários. Aproveito para convidar a população para ir nos encontros comunitários, para verem lá, quem não tem a oportunidade de ver em outros setores, assim. Por exemplo, tem pessoas que não sabem que o programa 100% de gestantes no município de Teutônia, assim, ele é totalmente pago pelo município. Então, assim, são coisas que as pessoas não sabem, assim, muitas vezes a mulher passa os 9 meses e ela não sabe, ela recebeu aquilo, talvez não tenha uma obrigação, mas pelo menos saber de onde é que vem os recursos. Então, assim, pontos importantíssimos, por exemplo, nos postos de saúde, nos últimos anos, foi quase 1 milhão de procedimentos e atendimentos. Assim, que saem dos recursos que são destinados aos 15% e mais. Nós estamos numa média de 22,5%, 23%, mas numa média nos últimos anos de 24% de investimento em saúde no município. Então, assim, volto lá para o primeiro ponto. Se nós irmos para 25, 30, 35, 40, consequentemente em outros setores, em outras áreas, vai faltar recurso. Então, cobertor é curto, mais ou menos assim, né? Não existe milagre, existe gestão, né? Exatamente, muito bem. Evandro Biondo, vice-prefeito do município de Teutônia, esteve conosco. Para o Colégio Teutônia, Educação para a Vida Toda, experiências, conhecimento, profissão. Colégio Teutônia, você como razão de tudo, 37624040. Evandro, sempre um prazer recebê-lo aqui e até uma próxima oportunidade. Igualmente, a gente está à disposição. Um bom dia a todos, um bom trabalho a todos, um bom trabalho a você. Obrigado pelo espaço.